Nós iremos abordar, fazer um flash dessa personagem importante do Evangelho. Ele faz parte da tríade de uma conversão extremamente importante. Paulo, Maria de Magdala e Zaqueu. Esses três demonstram, assim, uma mudança significativa na vida, em momentos diferentes, né? Mas dentro da história da vida daquele que nos mostra o quão é suave e bom que os irmãos possam continuar vivendo em comunhão, em união, não é assim? Bom, Zaqueu ou publicano? Zaqueu, publicano. Quando a gente fala em publicano, a gente tem de ir para o contexto. Naquela época, os publicanos tinham uma missão de Roma para cobrar impostos. Existiam vários tipos de impostos. Imposto da terra, imposto da água. Como acontece aqui? Nós copiamos, na verdade, tudo isso da Roma antiga para poder manter todo o bem-estar de quem comandava. Era preciso cobrar o imposto, porque César assim exigia, né? Roma exigia. Precisava ter muito ouro, precisava ter pessoas que nas províncias iriam fazer esse trabalho de cobrar. Zaqueu era um publicano, era chefe. Ele tinha sob a sua coordenação vários cobradores de impostos, mas também era um homem bom. Às vezes nós falamos de Zaqueu somente pelo lado deturpado do enriquecimento ilícito possível, mas ele era também um homem bom. Então nós vamos ter de lembrar disso, contextualizar onde Zaqueu vivia, e era uma metrópole, Jericó. Jericó era uma cidade de um comércio intenso, a segunda cidade mais importante da Palestina. Então, ali corria muito dinheiro. Era uma São Paulo, né? Digamos assim, uma cidade com muito movimento, com pessoas importantes, com pessoas da mais alta gabarito, ricos e, lógico, também os pobres, aqueles que tinham dificuldades, e também os publicanos, cobradores de impostos, em toda Jerusalém, em todo Israel. Lá estava sob o domínio dos romanos, sob o domínio de César. Então Zaqueu, ele tem um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus se dá em Jericó. Jericó é uma cidade, assim como eu já disse, e a 12 quilômetros do Mar Morto, uma cidade abaixo, bem abaixo do nível do mar Mediterrâneo, aproximadamente 250 metros abaixo do nível do mar. Então Jericó tinha toda essa importância e Jesus estava em direção a Jericó. E quando Jesus caminhava em direção a Jericó, por onde ele passava, muita gente, igual a alguns políticos de hoje, onde vão na cidade, muita gente, e precisam fazer aquele movimento para poder ver. Então nós queremos dizer,
Jericó significa cidade da lua, a 12 quilômetros do Mar Morto, como eu já disse. É uma cidade importante da Palestina, comercialmente, como eu disse também, e de comércio intenso, com grande circulação de dinheiro. Ali estava este homem, Zaqueu. Ele era tão importante, mas também muito odiado. Não se odiava somente Zaqueu, odiava-se os publicanos de uma forma geral. Até quem não era cobrador de imposto, mas era publicano, levava a chancela, a marca por tabela dos cobradores de impostos. Muito bem. Quem era esse homem tão importante? Desprezado pelos habitantes da sua terra. Devia ser difícil para Zaqueu. Devia ser um peso para Zaqueu. Não poder ter um convívio com seus habitantes. Eu fico a imaginar, quando nós desprezamos alguém ou somos indiferentes a alguém, como deve ser ruim. Ou quando nós também passamos a ser indiferentes. Não somos percebidos, ou não percebemos. A indiferença é um dos sentimentos neutros que os dois lados sofrem. Quando você ama, você ama. Quando você odeia. Mas quando é indiferente, é algo que mata os dois lados. Por conta que você não esquece. Você está fazendo de conta que não quer ver, que não quer perceber. Você nega, é indiferente ao seu sentimento, é indiferente à emoção, e isso é muito ruim. E além de tudo, muitas das vezes, pela indiferença vem este desprezo. Como é ruim ser desprezado. Primeiro, desprezado por ser publicano. Que culpa tem, às vezes, uma pessoa que recebe todo o peso da sociedade por ser o que ele é. A chancela do publicanismo naquela época era muito pesada. Não precisava ser um cobrador de imposto. Ele era odiado. Então, a primeira coisa que Zaqueu passa na vida é isso. Rico, publicano, desprezado pela sua comunidade. Por ser chefe. Publicano, por ser chefe, por ser rico. E possivelmente por ter se enriquecido de forma ilícita. Por que possível? Porque nós não podemos afirmar isso. A gente fala possível porque lá para frente a gente vai ver que existe uma outra leitura. E é dessa leitura que nós precisamos ficar atentos. É esta leitura que nós precisamos treinar o nosso olhar. Muitas das vezes, o que nós estamos vendo, ou o que nós, na verdade, apresentamos, não é realmente o que está escondido lá atrás. O que nós apresentamos é uma máscara, é uma personalidade, é o papel que há necessidade, é necessário para viver em sociedade. E aqui nós precisamos também fazer essa mudança. Possivelmente, então, nós não podemos afirmar isso,
Possivelmente. Muito bem. Qual que é a importância desse encontro? O que vai acontecer? O que está por trás? O que importa nesse encontro com Jesus? Vejamos. Quando nós estamos analisando e refletindo sobre essa chamada de atenção, indica que todo pecador pode regenerar. Às vezes nós acreditamos, pensamos que não. Nós sempre acreditamos ou afirmamos sobre alguém que ele não tem mais jeito. Isto aí é uma barrigada perdida. Muitas vezes, vocês já escutaram essa expressão? Já? Isso é uma barrigada perdida. Não vale a pena investir. Mas a doutrina, portanto, faz essa leitura diferente. Ah, sim. Pois o Cristo não veio para aquele que já sabe que é são. Ele veio para este que está doente, este que erra. Para nós. Já pensou? Se nós nos arvorarmos a dizer que nós já estamos salvos, a primeira coisa que nós estamos dizendo é o seguinte: olha, eu não preciso seguir mais ninguém. Eu não preciso seguir modelo. Para que modelo? Eu vou seguir os modelos outros, mas este eu já sei tudo. E na verdade não é assim. Bom, então a importância do encontro está aí também. Zaqueu, ele representa isso aí. Ele representa a soma das dificuldades. Todos nós temos muitas dificuldades. Ele representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Quando nós nos arrependemos de um ato que prejudicou, quando nós fazemos esse movimento de arrepender, nós estamos dando o primeiro passo para a transformação. Nós estamos dando o primeiro passo de reconhecimento. Nós estamos dizendo sim a mim. Eu estou dizendo sim, eu reconheço que eu pisei na bola e que eu quero melhorar. Eu não quero continuar onde eu estou. E muitas das vezes, então, o que nós geramos automaticamente ao fazer esse reconhecimento é a prova ficar um pouco mais leve. A prova fica mais suave. Como eu já disse que eu me torno então agradável, pois eu estou reconhecendo que falhei, que tive sim esse momento de deslize. E quem não tem? Alguém tem momentos de deslize na vida? Alguém aqui já deslizou? E às vezes nós ficamos deslizando tanto que a gente fica patinando, não é? E não consegue sair muitas das vezes de onde estamos. Não é assim? Bom, representa mais ainda isso aí. Porque o Zaqueu era visto como um cara avarento e incorrigível. O encontro com Jesus vai fazer alguma mudança nesse homem. Vai fazer uma modificação muito importante, porque isso já estava em curso. E quando a gente precisa ou sente a necessidade da modificação, dessa alteração, que nós desejamos sair da zona de conforto e ir para a mudança, nós precisamos de um apoio. Qual é o apoio que nós precisamos? Vamos imaginar que nós somos exatamente igual a essa personalidade de Zaqueu, semelhante. Nós precisamos de um suporte. E aquele momento era um momento muito significativo para Zaqueu. Ele já não se comprazia mais com aquela vida que estava levando. O que Jesus então vê em Zaqueu? Identifica que ele é um homem rico.
Mas não é o rico só do dinheiro que Jesus conseguiu ver. Pela posição de Zaqueu, Jesus já sabia que ele era bom de dinheiro. Mas o que Jesus percebe em Zaqueu, que ele era rico e de nobre coração. Mas a pessoa pode ser rica e ter nobre coração, ou pode ser rico e não ter nobre coração? Pode ter as duas? Pode. Ou pode ser só rico? Também pode. E pode ter somente o nobre coração? Sim. E ele é muito mais rico do que aquele que possui muito dinheiro. Vocês concordam com isso? Amém? Porque a maioria das vezes, ali e hoje, o que nós percebemos é exatamente isso. O que mantém, às vezes, a nossa jornada, a nossa caminhada, é a gente ser e ter essa nobreza no coração, que faz com que a gente continue a acreditar, a movimentar, a confiar. Mas antes de nós continuarmos, vamos cantar, né, amiga? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço o meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Jesus então olha para este homem e vê que ele é capaz de mudar. Que ele é capaz de transfigurar, portanto, a riqueza em trabalho e beneficência. Todos aqui conhecem a história de Zaqueu? Que está no Evangelho? Não? Sim? Sei que não. Eu vou ler para vocês, na visão de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, o que ele relata esse momento de Zaqueu. Ok? Tudo bem? Só para que vocês possam então saber. Multidões, diz Humberto de Campos, multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso da sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer
ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro. Sicômoro é uma figueira brava, uma figueira planta da época. Levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade, de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Humberto de Campos, então, traz essa película, né, de Jesus. A simpatia, o magnetismo, envolvendo, portanto, Zaqueu. Jesus, então, olha para Zaqueu e consegue ver isso aí, ó. A capacidade. Existe um potencial, existe um talento que pode mudar. Nós dissemos no início, indica o encontro, portanto, com Jesus, indica que todo pecador pode regenerar. Tem alguém pecador aqui nessa sala hoje? Só tem anjo. O encontro com Jesus pode fazer essa mudança. Jesus faz esse olhar. O olhar de Jesus existe, se nós pudéssemos comparar a uma das máquinas da medicina moderna, que consegue fazer uma leitura na nossa matéria, a mais moderna, seria ainda 1000 vezes menor a capacidade que o Cristo tinha de olhar através dos olhos. O Cristo olhava através de tudo aquilo que estava próximo a ele. Ele fazia uma leitura antes, ele fazia uma leitura para o depois. Então, o que nós temos hoje é copiando a espiritualidade. O Cristo tinha e tem essa facilidade. Se nós, portanto, nos arrependermos das nossas falhas, nós fazemos um movimento interiorizado extremamente significante. Nós iremos possibilitar muitas coisas para a nossa modificação, a nossa reedição, para sermos o nosso melhor. Bom, vamos lá. E hoje? Eu chamo a atenção para hoje. Como é que nós estamos com relação a essa busca do nosso Mestre Jesus? Nós temos tido comportamentos de correr em busca, de ir realmente atrás? Ou nós estamos com aquele discurso que o Cristo vai voltar? E nós precisamos esperar o Cristo voltar para que nós tenha coragem para segui-lo. Essas são perguntas que nós precisamos olhar. Nós precisamos prestar atenção nisso. Zaqueu fez esse movimento. Subiu em uma árvore para ver Jesus. Devido à sua estatura pequena, devido àquela aglomeração. Qual seria a árvore que nós precisamos hoje subir para ver Jesus? Qual? O que vocês acham? Alguém arrisca? Qual seria a árvore que nós precisaríamos subir para ver Jesus? A ferramenta que nós precisamos utilizar, então. Qual a ferramenta que vocês vão utilizar para isso?
Zaqueu correu, ele era pequeno, multidão, muita gente, grande a multidão, ele subiu em uma árvore. Nós precisamos subir em qual tipo de árvore? Onde buscar isso? O Evangelho. Lembro da passagem de Pedro em desespero, na casa do caminho, em um momento em que ele chorava, porque o Cristo já tinha partido? E ele chora e o Cristo vem. Quando você estiver em condição desta que você está, me encontre no Evangelho. Então, esta é a árvore que nós precisamos subir. Hoje ninguém vai subir mais para ver Cristo para vê-lo. Não precisa ir para o monte. O monte que nós precisamos subir está aqui. Está aqui. É o Evangelho. Lembra aquela coisa que eu perguntei há um tempo atrás? Vocês, ao chegar aqui, vocês vieram com uma... Como é que eu falei? Eu disse que nós precisávamos de ter uma bula. Nós precisávamos de ter um manual de instrução. E nós sabemos qual é o manual de instrução? Onde está o manual de instrução? Consciência. E o que está na consciência? As leis de Deus. Opa! Está aí. Mas nós não queremos, às vezes, subir as leis de Deus. Nós não queremos acessar isso. E hoje, o Cristo continua, nós continuamos a ser visitados pelo Cristo. Constantemente. Vocês estão sendo visitados pelo Cristo? Tem permitido que Ele entre ou não? Consegue tirar um tempinho, um minutinho, ou alguns segundos para conversar com Ele? Ou nós temos deixado que Ele fique ali? Hoje, nós temos dito assim, fique em casa e não vai encontrar com Ele. Ele sai todos os dias para nos visitar. Mas hoje nós preferimos seguir ainda os estatutos diferente do que reza há 2000 anos atrás. Muito bem. Nós hoje somos acudidos constantemente pela misericórdia divina. E é por Ele, quem? Ele quem? O Cristo. É Ele que intermedia o nosso benefício. E às vezes nós negamos isso. Às vezes nós desconhecemos isso. Uma coisa é você desconhecer. E a outra coisa é você negar. Porque você só pode negar alguma coisa se você a conhece. Se você não conhece, então você não nega. Mas se você conhece, a cobrança vai ser maior. Muito bem. Por que disso? O que nós observamos é que Zaqueu, por ter tanta riqueza, ter a facilidade, nós também, hoje em dia, na nossa atualidade, queremos atribuir à riqueza algo bem além. A riqueza como se ela fosse algo ruim. A riqueza como se fosse algo pernicioso. Não. Às vezes nós queremos condenar a riqueza. Nós queremos condenar o bem material. Não. O bem material é um benefício que nós possuímos. Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? O bem material é um benefício que nós possuímos. Veja o seu corpo. Primeira coisa que você, como espírito, recebe não é dinheiro. A primeira coisa que você recebe como benefício para a sua evolução, para a sua transmutação, é o seu corpo. Você vai receber no seu corpo, cuide dele. Não abuse dele. É isso, ou não? Esse é o maior benefício. Então, quando a gente
começa a dizer que a matéria, que não sei o que. Rapaz, para com isso, observe, está aqui você todo bonitinho, legalzinho. Aí, eu estava até falando com a Odissélia assim, eu até precisava tirar o meu cabelo, porque careca não tira o cabelo aqui, careca faz assim, ó. Passa o dedo, porque começa a cair em cima da orelha. Então é isso, é o bem material, o nosso corpo, cuide dele, é importante. Assim como a matéria, assim como o corpo, nós às vezes abusamos. E é o abuso, o homem é que abusa das riquezas que possui. A riqueza pelo abuso causa essas observações, estimula a exacerbação das más tendências. Oh, que má tendência é essa? Quais são as más tendências? Tudo que puder, tudo que você puder imaginar. Você começa a comprar o que não precisa, investe onde não precisa, gasta às vezes desnecessariamente, quando poderia de repente gastar num local que realmente precisa. Predomínio das paixões inferiores também. Você começa a ter dinheiro, você bota na lista de prioridade, às vezes, exatamente esse momento do contato com o Cristo, com a sua espiritualidade, lá embaixo, com Deus, lá embaixo. Primeiro você precisa ter todos os seus compromissos atendidos, não é isso? Isso satisfaz. Colocamos às custas da matéria, da riqueza, os crimes. Olha, a riqueza por si só vai causar crime? Não. É o homem, portanto, o elemento central disso tudo. É ele que abusa disso tudo. O que mais? Então, compete ao homem saber produzir. Fazer a riqueza produzir o bem. Compete. E aí está aí, ó. Se a riqueza não é elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Faz sentido isso? Lógico. Às vezes, muitas das vezes, você desenvolve o seu intelecto para depois você desenvolver o seu lado moral. Demora, mas tem riqueza que vai desenvolver. E se não fosse pela riqueza, muitas das vezes a capacidade que as pessoas possuem de montar uma empresa para fazer manutenção nos nossos carros maravilhosos, no meu Blue, né? Aí, como é que seria? É a coragem para investir. É a coragem para fazer produzir isso, dar seguimento a esse movimento. E por que é que nós estamos dizendo isso? O que isso tem a ver com Zaqueu? Porque Zaqueu era considerado avaro. Ele era considerado um avarento pela população. Era assim que era visto. E quais são as características boas, então, de Zaqueu? Será que Zaqueu tinha alguma característica boa? O que vocês acham? Tinha ou não? Tinha. Cristo não viu o coração dele. Lógico. Mas é o olhar do Cristo. O que nós vamos trazer, portanto, é o olhar da espiritualidade, nos mostrando a importância de Zaqueu. A turma de Zaqueu. O Zaqueu que está dentro de nós. É o que nós precisamos fazer. Então, Zaqueu, ele tinha, por toda a dificuldade que ele passava, por ser desprezado, por ser uma pessoa que não tinha essa convivência, sem ser visto pelas características de ser publicano, ele já estava querendo mudar. O desejo de Zaqueu era fazer uma mudança. E é por isso que ele sai correndo. É por isso que ele sobe em um sicômoro. É por isso. Porque Zaqueu percebe que ele podia receber a unção, uma bênção, alguma coisa desse que era considerado o Messias. Ele tinha essa expectativa.
Esse encontro não foi casual. Não foi por acaso, né? Não. O Cristo vai em cada um dos lugares, resgatando essas pessoas. Assim como ele resgatou o cego, ele resgata também um homem da alta sociedade, que é Zaqueu. Mas o que importa aí é que nós devemos demonstrar a nossa vontade. Nós precisamos dar o sinal. Nós precisamos correr. Nós precisamos ir atrás disso, atrás do Cristo. Será que nós estamos fazendo? Quantas vezes nós temos a oportunidade de demonstrar que estamos afinados com a nossa bula e não fazemos? Quantas oportunidades nós temos de demonstrar que nós estamos afinados com o Evangelho e também não fazemos? Nós queremos que as coisas aconteçam para nós, mas sem nós fazermos nada. Nem correr, nem ir à casa espírita, nem ouvir uma palestra. Porque nós estamos esperando que o Cristo venha caminhando pela avenida do nosso bairro e eu possa subir em uma árvore. Essas pessoas que se sentem como Zaqueu, desprezada pela comunidade, têm tempo para reclamar. Zaqueu não tinha tempo para lamentações. Ele sabia de todas as dificuldades que ele passava por ele ser o que ele era, publicano, cobrador de impostos, e que a comunidade toda o odiava. Mas ele não lamentava. Ele não perde tempo com lamentações. Ele não fica ali, não vou me expor, não vou correr atrás do Messias. O que eu desejo, o que eu quero é ver o Messias. Eu quero receber uma bênção desse Messias. Eu quero uma mudança. E o meu caminho de mudança é ver o Messias. Vou ver o que ele pode fazer, o que ele pode alterar em mim. Nós, com todo o conhecimento, mais de 2000 anos, e há quase 180 da doutrina, às vezes nós ficamos aí duvidando, claudicante ainda, ó. Falamos da doutrina espírita, as pessoas chegam cheias de dúvidas. As pessoas querem mudar. Mas antes a abelha vai cantar. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu, toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a confiança que salvou. Foi a esperança que salva. Então, Zaqueu não perde tempo. Sabe por que Zaqueu não perde tempo? Zaqueu conseguiu fazer uma coisa que às vezes nós não observamos. Nós precisamos ver os nossos talentos. Nós temos muitos talentos. E nós precisamos aprender a utilizar os talentos que nós temos para as questões materiais, as questões do estudo, para a nossa evolução também espiritual. Zaqueu tinha isso, uma boa percepção espiritual, uma acuidade mental em virtude da profissão.
Nós precisamos aprender a tirar o nosso talento, a nossa capacidade em coisas que nós aplicamos no dia a dia e também direcionar para o nosso lado espiritual. Zaqueu utiliza disso. Ele era um homem inteligente, senão ele não estava onde ele estava. Foi assim que Zaqueu, percebendo a necessidade da mudança, olha aí, percepção espiritual e acuidade mental, é a capacidade que a pessoa tem dentro da profissão que ele tinha, desenvolvida pela sua profissão. Vamos utilizar essas potencialidades também para o nosso crescimento moral. Não é somente para o crescer material, mas o crescimento moral, intelectual. Isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte do nosso compromisso, isso faz parte para que tenhamos a condição de aliviar a nossa cruz. Exatamente por ele ter acuidade mental, percepção espiritual, que ele sente que Jesus é o caminho e a regeneração espiritual dele. Ele já se sentia incomodado. Ele não queria mais estar onde ele estava. E você? Como está usando a sua percepção espiritual? Como está usando a sua capacidade mental, o seu talento? Tem utilizado em alguns instantes, reconhecendo que Jesus é o caminho? Ou só quando nós vamos à casa espírita, ou vamos à sinagoga, ou tiramos alguns minutos? Ele é o caminho para a nossa regeneração moral. Acredite nisso hoje ou não. Bom, é o que eu disse. Usando toda a sua potencialidade, o seu talento, a sua estatura pequena, ele vai em direção: como eu posso ser visto? Eu quero encontrar o Messias, eu preciso que o Messias fale alguma coisa para mim. Eu quero que ele direcione alguma coisa para mim, que ele me abençoe. Então ele vai, ele corre, ele sobe, ele enfrenta todos os obstáculos. E nós estamos enfrentando? A primeira coisa que muitos fazem às vezes é fechar as portas das escolas, escola material, escola de educação, escola espiritual, igrejas, centros espíritas. E nós sentimos, na verdade, um certo afrouxamento, uma certa covardia moral. Ficamos todos bem sossegados, tranquilos. Agora não tem para onde ir, vou ficar em casa. Ninguém fica em casa tirando uma hora para poder ouvir uma palestra. Muito pelo contrário, naquele horário, vai ver qualquer outra coisa, substitui essa informação, esse processo de regeneração, por outras atividades. Nós precisamos aprender a enfrentar os obstáculos e acreditar que a nossa mudança moral, ela não pode ser covarde. Ela precisa de movimento. Nós precisamos acreditar que muitos vão falar de nós, mas estão falando. A pessoa, se o Cristo não resolve vir depois de tanto ensinamento, ele percebeu que todos os ensinamentos dados às antigas culturas não estavam funcionando. Ele precisou vir e mostrar como a coisa deveria ser feita. Ele não se acovardou. E nós, que estamos recebendo isso de mãos beijadas? O Cristo tinha de andar nas ilhas, nas pequenas casas, nas pequenas vielas, nas aldeias. Nós hoje estamos com preguiça de sair da nossa casa para vir ao centro espírita, que fica às vezes na porta. E aí eu vou completar a historinha, olhando para cima. Olhando para cima, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, com alegria, com festa. E vendo todos isso, murmuraram. Isso acontece. Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. A turma criticando já Jesus, porque ia para a casa de Zaqueu. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tem um Zaqueu aí dentro de mim? Tem Zaqueu dentro de vocês? Jesus então olhou para cima. Desce depressa, pois convém pousar em tua casa. O Cristo está o tempo inteiro hoje conosco. Oi, Miguel, faça isso. Oi, fulano, faça assim. E a gente não está prestando atenção. Nós temos muito mais informações hoje. Aí, queremos mudar. Mas então nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos ir em busca. Nós precisamos correr os obstáculos até chegar. Ou simplesmente ir e colocar o Cristo para dentro de nós. Colocar a doutrina para dentro de nós. E aí nós vamos sentir melhor. Olha que bacana. Ele recebe o Cristo com festa. Com júbilo. Desça, e desça depressa, pois me convém. E ele faz um gesto de humildade na frente de todos. O que ele faz? Ele fala com o Cristo ajoelhado e depois levanta. Ele confessa, há um momento de confessar ao Cristo realmente o que ele fazia. Olha aí, eis que eu distribuo aos pobres metade dos meus bens. Defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O que vocês estão percebendo nessa frase? O que Zaqueu está dizendo ao Cristo? Ele está dizendo o seguinte, gente, aqui. Eu não distribuirei. Muitos de nós espíritas falamos assim. Quando eu tiver oportunidade, na próxima encarnação eu vou fazer. Eu distribuirei. Não, ele disse assim, eu distribuo. Hoje eu estou fazendo. Eu restituo. Não restituirei, eu restituo. Olha que coisa. Restitua, portanto, o sonho às vezes roubado do nosso irmão. Contribua, distribua o que é possível distribuir. E Jesus então mostra isso aí. Hoje veio a salvação. Em Lucas 19, 5 e 10. É um momento de festa também para o Cristo, porque o Cristo é recebido com festa na casa de Zaqueu. Então nós observamos que ele, diante de toda aquela população, diante dos discípulos do Cristo, ele faz esse gesto de humildade. Esse é o momento de transfiguração, de mudança de Zaqueu. Aconteceu com Madalena, aconteceu com Paulo, aconteceu com o próprio Cristo, e acontece com Zaqueu, diante de todo aquele povo. Os discípulos do Cristo estavam ali, e ele dando testemunho que ele queria mudar, que ele queria ser diferente já a partir daí. A transmutação, então, de Zaqueu é porque o que nós precisamos, como eu disse que o pecador, que Zaqueu demonstra exatamente essa coisa que está dentro de nós, Zaqueu está sintonizado. Se nós precisamos, então, ele sintonizou com o Cristo.
nós precisamos aprender a sintonizar com o Evangelho de Jesus. Então aí nós reconhecemos que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir erros cometidos. Mas nós precisamos de ler a bula, nós precisamos de ler O manual de instrução. o manual. Os carros não possuem manual? Sim. Possui, Jaime? O carro possui manual de instrução? De manutenção? Possui. Nós também possuímos. É que nós não lemos. Em meio da grande noite, em meio do processo da reencarnação, é necessário que acendamos a nossa luz. É isso. Para nós mudarmos. Porque se nós não acendermos a nossa luz, sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Que brilhe a vossa luz. Brilhe. Deixe que algo em você acenda. Ilumine. Irradie, porque sem irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos e nem auxiliaremos quem quer que seja. Será por que as pessoas vêm nos procurar? Será que por que as pessoas vêm à casa? Porque encontra ali um farol, encontra ali uma luminosidade, uma clareza, uma explicação mais tranquila para aquilo que era às vezes colocado de uma forma dogmática. Não, é para raciocinar. A doutrina espírita tem essa força para nos ajudar a esclarecer. E nós precisamos, para essa mudança, uma organização interior e iluminar. Se nós não fizermos isso, nós vamos permitir que as trevas tomem conta de nós. Se Zaqueu conseguiu fazer isso, mas nós somos cheios de vergonha, nós temos vergonha de falar do Cristo, e o Cristo não está pedindo que fale por Ele, que ninguém precisa, Ele não precisa. O que Ele quer de nós é que nós tenhamos uma atitude correta. Me siga, porque eu sou o caminho, não precisa ficar falando de mim, siga o caminho, siga o exemplo, e você vai chegar onde você precisa. Sim? Faz sentido para vocês? O que nós precisamos, então? É disso aí, ó. Luz própria. Nós precisamos de saber que luz que nós possuímos. Será que nós possuímos alguma luz? Ou nós só dependemos da luz que nós não conseguimos pagar no final do mês e às vezes é cortada? E aí nós começamos a reclamar porque nós nos perdemos no caminho. Porque nós precisamos de esclarecimento íntimo para a nossa transmutação, de autoeducação, de conversão substancial do eu, o meu eu, não é o meu ego, é o meu eu maior, esse que me conduz ao reino de Deus, onde eu posso aplicar virtudes, eu posso trabalhar com virtudes. Qual que é a lição, então, que Zaqueu nos traz? Zaqueu, portanto, mostra, sobretudo, que em razão das nossas más escolhas, podemos acumular tesouros que nada representam em termos de crescimento espiritual, mas que produzirão dores e privações em futuras reencarnações. Vamos deixar para a próxima? Para encerrar isso aqui com Emmanuel. Emmanuel nos traz isso assim. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Olha o que Emmanuel está nos dizendo. O nosso talento. Eu não tenho talento somente para poder ser um bom mecânico, um bom varredor, que eu faça isso em todos os momentos, um bom engenheiro, um bom médico, um bom psicólogo, que eu possa exercer isso. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Todo dia é ocasião de semear e colher.
Então, imagine que você seja Zaqueu e que o Cristo está convidando, está indo em sua direção, ou está passando no seu bairro, ou está passando em um lugar próximo. O que você quer fazer? Uma coisa que nós não podemos fazer é o seguinte: fica em casa, o Cristo vai passar, ele vai ficar sozinho. Não, vá, encontre com ele. Bote a sua máscara, bote o seu balão de oxigênio, mas vá. Às vezes não precisa sair, às vezes é só elevar o seu pensamento em vibração, elevar o seu pensamento e sintonizar com a espiritualidade amiga. Isso sim. E eu agradeço. Não vou. Entra na minha casa, entra na minha vida. Que eu possa permitir. Agora, o Cristo todos os dias bate a porta, dando 3 toques, dando 5 toques, dando 7 toques, ou mais. Mas Ele bate e nos chama, Ele nos convida. Onde quer que nós estejamos, tenhamos a coragem de abrir essa porta a esse grande arquiteto, a esse mestre de todos os mestres, que veio, que desce dos campos maiores, para mostrar como se faz. Não podemos esquecer que somos grandes obreiros. Não podemos esquecer que temos a atenção do plano espiritual. Não podemos esquecer que somos feitos de todos os discípulos, de todos aqueles que caminharam com Jesus. Não podemos esquecer que cada Zaqueu existente dentro de nós tem a condição de transmutar, tem a condição de ir buscar, lapidar, seja em qual pedra for, seja avançando um pouco mais. Talvez você queira caminhar, até chegar nos momentos em que você, ao abrir simplesmente a sua prancheta, você conseguirá ler tudo aquilo sem ter nada escrito, porque você saiu de um simples pedreiro e chegou a mestre. Que Jesus possa nos abençoar. Que o grande arquiteto venha nos mostrar que de norte a sul, de leste a oeste, Ele está em todos os pontos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado a todos vocês por poder ter ouvido as lindas músicas da nossa querida Abelha. E volto na próxima quarta-feira. Esse Padre me Que deu. assim seja. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Agora nós vamos cantar, elevando os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos ou ficando com eles abertos, como você preferir, mas procurando nos colocar no lugar de Zaqueu e pedindo a Jesus: Senhor, entra na minha casa, entra